Jesus foi interpelado. Senhor! Graças a Deus que Jesus não escreveu nada da Bíblia. Porque é pelo fato de ele não ter escrito nada da Bíblia. Porque eu produzo meus vídeos, eu escrevo meu textinho, eu sou mortal. Agora, o Santo de Israel, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, não tendo escrito nada, a gente já quer escravizá-lo por aquilo que apareceu escrito na nossa Bíblia? Mesmo você lendo em Mateus, Marcos, Lucas e João, que os discípulos tinham erros perceptivos no que eles estavam vendo. Por exemplo, sobre esse assunto, Jesus foi interpelado. Mateus dá os detalhes. Então os fariseus, querendo experimentar, perguntaram: Mestre, é lícito dar carta de repúdio à mulher por qualquer motivo? Gente, que pergunta idiota, já está respondido. Por qualquer motivo, nada é lícito. Já está respondida a pergunta. Mas o texto avisa: não, mas eles perguntaram isso para ver como é que ele ia se posicionar. Aí o posicionamento público, estratégico, resumido de Jesus é o que está em Mateus no capítulo 19. O que é que Jesus vai dizer? Olha, não foi assim desde o princípio. Vocês não leram lá? Que no princípio Deus fez o homem e mulher. E está escrito lá também que deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Então eu vou dizer para vocês: quem repudia a sua mulher, a condiciona a se tornar adúltera. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Eu estou dizendo, graças a Deus que Jesus não escreveu nada. Por quê? Alguém que estava com Jesus ouviu essas palavras. Não sabemos nem se foram ditas exatamente daquela forma, ou seja, quando você vai escrever uma realidade, você já está interpretando. Não deixa de ser palavra de Deus, mas o chato é quando isso vira para a gente setas, para a gente matar uns aos outros. Porque você não consegue falar com a religião acerca das fragilidades das relações humanas, principalmente do casamento. Porque a religião vai enfiar em você essas palavras de Jesus, que são de Jesus, mas a religião não tem paciência para entender por que Jesus disse o que ele disse, do jeito que ele disse. Porque nem de longe isso traduz o que Jesus pensa por um simples fator. O casamento é algo tão idolatrado e tão valorizado entre nós. Deus, quando se fez homem, disse: na verdade, gente, a gente nasceu para ser ser humano. O casamento é tão importante que Jesus nem casou. Essas minhas palavras podem parecer uma banalização do casamento. Não, pelo contrário, eu falo isso como quem tem consciência de alguém que nasceu para ser casado. Eu nasci para ser casado. Desde que eu me conheço por gente, eu fico assustado com meus filhos, que eles estão aí com seus relacionamentos eróticos, né? Uns mais confessados, outros menos. Eles riem da sua cara quando você tenta colocar alguma questão de casamento, porque desde cedo, e na minha geração, que nasceu a questão do ficar, eu achava aquilo um absurdo, porque eu pensava assim: não, gente, eu quero casar, e tinha a ver com a minha vocação, né? Agora, desde cedo também, eu nunca fiz do meu casamento, nem da minha vida pessoal, nem modelo, nem obrigação para ninguém. Porque o casar na nossa vida é tão aventurado e tão dramático quanto comer, quanto beber, quanto trabalhar, quanto produzir, quanto adoecer. Tudo está cercado pelas contradições da vida debaixo do sol. O chato é isso, é quando você cria um presépiozinho e você começa a querer que o que te aconteceu de bom ou de mal seja desgraça na vida dos outros. Né? Porque o que eu estou dizendo? Jesus não romantiza a coisa. Aliás, vai procurar romance de casamento no Novo Testamento e me diga se você vai achar alguma coisa. Você no máximo vê o Paulo falando assim: a mulher conceda ao marido o que lhe é devido. O marido, por outro lado, conceda à esposa o que lhe é devido. Ele está falando de sexo. Que é outra tragédia, porque a crentada pega isso, assim, tem que me dar hoje. A mulher tem que conceder ao marido o que lhe é devido. Oh, bem, mas eu não estou afim. É constatado no dia a dia, a gente vê isso nos consultórios de psicologia, que as mulheres amam fazer sexo, mas numa relação a dois, no dia a dia, geralmente elas não estão muito afim todo dia.
Quando fazem, fazem com intensidade, mas realmente estão afim todo dia. E homem que não ama mulher, ama sexo. Então eles querem pegar todo dia, toda hora e eles enchem o saco. Aí você tem um outro fator. Homens que não comparecem de jeito nenhum. Aí quando você vai forçar, é porque geralmente a mulher está perdendo para a pornografia. As mulheres hoje em dia não estão perdendo nem mais para a zona, não. Geralmente é para pornografia, porque o mesmo impulso que faz o cara ficar no jogo lá no computador 24 horas por dia, é o mesmo princípio que faz ele ficar vendo pornografia dia e noite sem parar e ele não interessa pela mulher dele. Para falar de algumas situações, não quero ninguém neurótico aqui, só vou pensar assim que mesmo um livro como o Cântico dos Cânticos está longe. Por quê? Nós perdemos aquela bênção do Éden mesmo. A bênção é que o Espírito Santo nos habita e ele vem nos oferecer uma existência que chega próximo ao Éden, mas a gente ainda está no planeta Terra. A gente ainda está no planeta Terra. Deus não romantiza situações. Você vê, por exemplo, dos discípulos de Jesus. Pedro tinha uma esposa. A gente só sabe que Pedro era uma esposa porque Jesus curou a sogra dela. Não teve muita conversa sobre Pedro e o casamento de Pedro. Você vê o Paulo falando assim, Cefas viaja e leva a sua esposa. Faz menções assim, discretíssimas para uma geração que fica valorizando isso, né? Onde os casais sofrem a tentação de manter um casamento de pose. Nós precisamos estar juntos, porque o povo precisa nos ver. Tem um deputado aí famoso, acerca do qual Ana Roda comenta. Ana Roda é aquela pastora que se assumiu homossexual. Ela chega e comenta, aliás, essa foi uma das coisas que fez ela essa assunção. Eu vou viver a minha realidade ainda que seja um escândalo para a igreja, porque o meu amigo, né, o deputado federal que daqui a pouco vira senador, pelo povo de Deus, ele dizia para mim sempre, eu tenho duas mulheres, uma para alegrar a multidão e a outra para me alegrar. Aí alguém perguntou, mas eu entendi, mas é isso mesmo? Ele estava dizendo que ele tinha uma mulher para alegrar a multidão, que é a titular. A multidão olha, ele é um homem de família, ele tem fotografia de família, eles almoçam juntos, alegra a multidão. E ele tem uma escondida que é para alegrar o coração dele. Uma que ela falou assim, que eu tenho coragem de falar, e tem umas. Aí a última que ele tentou ter escondido, ele ofereceu 15 mil reais para ela, não quis, ele programou um encontro da Uni na casa dele, pegou ela, mas a coisa é tão poderosa e a imagem é tão poderosa que a gente fica até com dificuldade de acreditar. Porque quem vê esse homem pregando de demônio, ele não faz isso. Né? Então, mas isso tudo por quê? Porque a gente quer idolatrar uma coisa que nas escrituras ela aparece assim, gente, o casamento é um fenômeno social. Cada sociedade tem os seus costumes. O Salomão que escreveu esse livro, caso ele tenha escrito o livro todo, ele está se declarando a uma mulher, mas a Bíblia diz que ele tinha outras 700. Eu não estou convidando ninguém a nada, a não ter mulher nenhuma, porque a Bíblia também está dizendo assim, olha, nos últimos dias serão tempos difíceis. As pessoas vão proibir o casamento. Ninguém aqui entendeu que eu estou proibindo o casamento aqui, né? Se alguém que está entendendo que eu estou proibindo o casamento, se tiver, manifeste-se, tem que expulsar em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que se por um lado a nossa geração, ou a geração que o Paulo estava constatando, proibia o casamento, ele estava fazendo uma alusão de uma coisa que aconteceu na Igreja Católica. O que é ser santo é não se casar. Porque em Apocalipse está escrito que os 144 mil eram homens castos que não se contaminaram com mulheres. Então, se você quer ser frade, padre, não se casa. A Igreja Católica hoje não pensa assim mais não, mas ela já pensou. É desse quando ele proibiu o casamento que ele está dizendo, não, gente, isso é patológico. Por outro lado, impor o casamento também é patológico. Porque em Gênesis está dizendo que Deus criou macho e fêmea, enfatizando a ideia de reprodução. Em Cantares, está falando de um homem e uma mulher, não está falando nem em casamento, está falando em peripécias que um casal deveria fazer um com o outro, numa relação de qualidade. Por outro lado, você vai em Eclesiastes, em Provérbios, nos Evangelhos, em tudo quanto é lugar, e você vai ver que casamento é o que cada um consegue ser na sua cultura. Casamento é o que cada um consegue construir na sua cultura. Que as palavras de Jesus sobre o divórcio, primeiro, elas nem eram sobre o divórcio. Elas são palavras sobre o refúgio
que era um divórcio perverso, safado, de crente que acontecia lá em Israel. Eles mandavam a mulher embora. Não tinha a ver com os direitos humanos que a gente já vive hoje em dia. Não tinha consciência dos direitos da mulher que a gente já tem hoje em dia. Né? Então, uma coisa é você ser casado naquele contexto, você fala assim, olha, quem der carta de divórcio ou carta de repúdio para sua mulher, está expondo a tornar-se adúltera. E já falamos aqui outras vezes, por que ele estava expondo a tornar-se adúltera? Porque para a mulher sobreviver, ela ia ter que virar garota de programa, que era melhor do que casar de novo. Né? E o que casa com a repudiada começa a adultério, porque só casava com ela para judiar. Como eu já falei para vocês de um vizinho que eu tinha aqui há 3 quarteirões, que ele era um santo homem de Deus e diácono de uma comunidade próxima aqui, e ele tirou uma mendiga da rua, mas ele sacaneava demais com essa mendiga. Eu tive a experiência de acompanhar a nora dele, a ex-nora, né? E falava, Leleco, não acredito que esse cara da igreja é o mesmo que acontece lá, por isso que eu não tenho dificuldade de acreditar na questão dos deputados. Porque eu conheci o cara, um homem bom, de boa moral, esforçado. Daqui a pouco ele era pastor auxiliar em algum lugar. Ele falava que ele batia nela, ele espancava ela, e quando ela achava ruim, fica quieto que eu te tirei da rua. E a mulher já morreu, inclusive. E ela falava assim que começou a ver os dois na intimidade, via que nem tudo ali que manifestava era demônio. Ela era doente, mas ela era muito grata porque ele tirou ela da rua, então ela suportava todos os maus tratos. Né? Outro dia a Sandra estava falando comigo de uma pessoa da família dela que submete a um cara que não presta, mas meio que por gratidão, que né, tem sítios, fazendas, etc. Aí Deus olha assim e Deus abençoa essa relação. Mas a gente tem que adotar o mesmo princípio que a gente viu no ano passado. Que se Deus nos habita, a gente precisa pagar o preço pela verdade que nos habita. Essa pessoa que fica apanhando de alguém que tem propriedades, inclusive assim, não, quando eu morrer não vai ficar nada para você, se ela valorizasse o espírito que habita nela, não, eu não quero nada não, eu quero viver a verdade da minha vida. Ah, mas a gente sofre muito. Sofre nada. Sofre não. Eu costumo aparentar, não quer dizer que eu acredito nisso, mas a aparência é essa. Eu sou muito frio nessas questões de fim de relação. Não é porque eu banalizo os relacionamentos, não. É porque a gente valoriza a vida. Tem muita gente perdendo muita vida porque fica idolatrando o que a cultura idolatra. E Deus chamou você para não se conformar com o mundo, mas você fica conformado com o mundo. Esconde gravidez indesejada, casa com quem não quer porque a festa já estava programada, faz um monte de coisa. E aí quando você vai mostrando a pessoa à luz, você ainda é o Satanás da história. Aí Jesus fala assim, não, gente. Por isso que ele não fez pronunciamentos públicos sobre casamento. Ele só respondeu uma pergunta. É lícito dar carta de repúdio a uma mulher por qualquer motivo? Mas aquilo nem de longe representa tudo que Jesus pensava sobre o casamento. Né? Estou aqui até falando de maneira solta para vocês, mas é isso que o livro nos oferece. Muito prazer, muita brincadeira, nenhuma ligação com reprodução, e ao mesmo tempo mostra assim, casamento é o que cada um constrói dentro do meio social no qual nasceu. Mas a gente está aqui num culto, a gente está aqui numa reunião dos que se percebem habitados pelo Espírito Santo, e aí não está escrito na Bíblia. Está escrito no seu coração, porque a promessa é essa, olha, as minhas leis eu as escreverei no coração. Porque tem a lei escrita que os judeus tanto adoram, mas tem a lei inscrita na sua carne, no seu coração, na sua personalidade, na sua percepção, que vai dizer o seguinte, não tem sociedade que vai determinar a norma da minha vida. Ah, então agora você vive sozinho? Não. Você vive habitado pelo Espírito Santo, vai consultá-lo, vai chamá-lo para o seu dia a dia, vai ter comunhão com ele. Por que as pessoas não conseguem ver isso? Porque na verdade as pessoas não têm comunhão com Deus. Né? E olha, a comunhão com Deus nos dá muitas respostas surpreendentes. Nós temos experiências assim, escandalosas assentadas no nosso meio. Mas, olha que interessante, são experiências patrocinadas, sobretudo,
por esse Espírito Santo que é maior do que a letra.